Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver a questão de número 3 do PET de Química, volume 2. Ela diz o seguinte, dê os nomes, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos. Percebam que nesse caso nós temos aqui um alceno, um composto que tem uma dupla ligação. Então a nossa cadeia principal precisa contemplar, precisa conter essa dupla ligação. Então, lembrando, a nossa cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que nós temos que contenha a dupla ligação. Então, nesse caso, a nossa cadeia principal é essa daqui, ok? E aí nós temos uma ramificação aqui. Agora nós vamos enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação, da dupla ligação, ok? Então vamos começar a dar o nome. Para a gente dar o nome desse composto, então a gente especifica a nossa ramificação primeiro. Então fica 3-metil. E agora o nome da cadeia principal. Então, a cadeia principal tem 4 átomos de carbono. Então, o nosso prefixo é but. Nós temos, então, a nossa dupla ligação começando no carbono 1. Então, a gente vai colocar aqui, 1. Como é uma dupla, a gente vai colocar en. E o final, o nosso sufixo, a gente vai colocar o O, porque ele é um hidrocarboneto. Na letra B, nós temos esse composto. Para a gente dar o nome do composto, a gente precisa primeiro detectar a cadeia principal. Então, a cadeia principal vai ser a maior sequência de átomos de carbono que contém a dupla ligação. Então, a nossa cadeia principal é essa daqui. O próximo passo, nesse caso, seria enumerar a cadeia a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Então, aqui nós temos a nossa dupla ligação, Então, eu vou começar a numerar a partir daqui, Então, nós temos uma ramificação aqui, que é o grupo etil, no nosso carbono 2. O nome do composto, então, começa com a ramificação. Então, no carbono 2, nós temos o grupo etil. Logo, 2-etil. E agora nós vamos dar o nome da cadeia principal. Então, são 5 átomos de carbono nessa cadeia principal. Então, o nosso prefixo é o pent. Ok? E a nossa insaturação está no carbono 1. Então, fica 1-en. E no final, nós temos a terminação O para indicar que é um hidrocarboneto. Na letra C, nós temos esse composto. Para a sua cadeia principal, nós teríamos 2 possibilidades a priori. Vamos pensar aqui no primeiro caso. Nesse caso, nós temos uma cadeia principal com 6 átomos de carbono. A outra possibilidade seria o seguinte, Dessa maneira aqui, também teríamos 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Mas percebam que dessa maneira eu teria apenas uma ramificação, um grupo tércio-butil. E da outra maneira, se a gente for usar essa daqui em azul, destacado em azul, a gente vai ter um grupo metil aqui, outro grupo metil aqui e aqui um grupo etil. A gente dá preferência àquela cadeia principal que tem o maior número de ramificações. Tudo bem? Então, a gente vai dar preferência a essa que eu circulei em azul.
Mais uma vez, vamos enumerar a nossa cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da insaturação. Como a insaturação está aqui na parte direita, vamos começar por ela. Então, vamos lá. Nós temos aqui um grupo etil e temos dois grupos metil. A gente vai escrever primeiro o etil por uma questão de ordem alfabética. Etil vem antes de metil, ok? Então, no carbono 4, nós temos o grupo etil, ok? E no carbono 5, nós temos dois grupos metil. Então, a gente vai escrever 5,5 dimetil. Ok? E agora vamos dar o nome da nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal contém 6 átomos de carbono. Então, nosso prefixo é X. Se a gente escrever o X com H, a gente pode, então, colocar um hífen e colocar dessa maneira. Ou, se a gente não usar o hífen, a gente não pode escrever o H. Então, ficaria dessa maneira aqui. Tudo bem? A nossa insaturação está no carbono 1, então eu vou escrever 1, que é uma dupla ligação, e a nossa terminação é O, porque é um hidrocarboneto. Tudo bem? Então, esse é o nome do composto.